Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de filmes. Por enquanto tem 3 filmes, sendo que o mais recente está agora nos cinemas, agora no comecinho de fevereiro de 2019. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, saiba que foi em fevereiro de 2000, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro de 2019, o filme chamado Vidro começou a ser passado nos cinemas, que é o terceiro da trilogia, que começa com o filme chamado Corpo Fechado, que aí acho que é de 2009 ou até um pouco antes, não tenho muita certeza, que é com Bruce Willis e Samuel Jackson. O Corpo Fechado, o Bruce Willis faz um personagem que é praticamente indestrutível. O cara descobre que ele não se machuca, não fica doente em hipótese nenhuma. Aconteça o que acontecer. O filme já começa com um acidente de trem, onde todas as pessoas que estavam no trem morrem, menos ele. E do lado oposto dessa situação está o personagem do Samuel L. Jackson, que recebe o apelido de Vidro e acaba se tornando o vilão do filme. E ele recebe esse apelido de Vidro justamente porque ele se machuca totalmente fácil, totalmente oposto do Bruce Willis. Até se alguém espirrar perto dele, ele se machuca. Quebra osso e o caralho a 4. E esse terceiro filme, que está nos cinemas agora, é sobre ele, chama inclusive Vidro. E o segundo filme da série chama-se Fragmentado, que já mostra outro personagem, que eu esqueci o nome dele, porque eu sou péssimo para guardar nomes, mas que é com o James McAvoy, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é o cara que vai fazer o novo filme do X-Men, vai ser o novo Professor Xavier nos filmes do X-Men, na nova série de filmes do X-Men. E, velho, a premissa desse filme Fragmentado é ótima, porque é um cara que desenvolve 23 personalidades diferentes. Ou seja, o personagem do James McAvoy, sei lá como pronuncia, interpreta 23 personagens totalmente diferentes, com posturas corporais diferentes, expressões corporais diferentes, timbres de voz diferentes, jeito diferente de falar, de agir, de andar. Assim, personalidades totalmente diferentes entre elas. Um é uma criancinha de 9 anos, outro é uma mulher, outro é um cara estilista, outro é um cara que é totalmente perfeccionista com limpeza, totalmente fanático por limpeza. E assim vai. Infelizmente, no filme, não mostram todas as 23 personalidades. O que eu acho também que seria uma coisa difícil pra caralho. Mas mostram umas 10 e o James McAvoy dá um show de interpretação. O cara atua bem pra caralho. Consegue passar mesmo, você percebe quando ele tá em cada personalidade diferente uma da outra, não só pelas roupas que ele usa, mas por todas essas coisas que eu falei. Do jeito dele falar, do timbre da voz, da postura, do jeito dele andar, etc e tal. Mostra, se eu não me engano, umas 10 personalidades mais ou menos, que elas ficam acabando se repetindo um pouco, as personalidades durante o decorrer da história. E assim, ele sequestra 3 gurias e mantém as 3 gurias presas lá no lugar, que eu também não vou ficar falando tudo sobre o filme, porque senão fica sem graça pra quem ainda não assistiu. Tô falando apenas a premissa do filme, vou dar algum spoiler talvez. Mas foda-se, eu sou da época que os nomes do episódio já entregavam o que ia acontecer no episódio, tipo a morte de Goku, o último respiro de Shiryu, o dragão, o novo golpe de Seiya, a ressurreição de Goku, etc e tal. Então foda-se se você... eu negócio de spoiler e tal. Se você gosta de spoiler, não precisa de ver os vídeos também, tá? Então é o seguinte, Fragmentado tem algumas falhas de roteiro, assim, que eu achei um pouco preguiçosas, tanto que ele só na última cena praticamente, que mostra que tem a ligação entre o Fragmentado e o Corpo Fechado, porque na última cena que aparece o personagem do Bruce Willis falando sobre o fato que virou notícia, né, que depois que aconteceu toda a história do Fragmentado, passa no jornal comentando que o cara sequestrou 3 meninas e não sei o quê, e aí o Bruce Willis está assistindo o jornal, o personagem dele, e ele fala sobre o Senhor Vidro, porque alguém comenta, nossa, parece igual um caso que aconteceu um tempo atrás. Aí eles falam, chamava Senhor Vidro. E só ficou isso pra mostrar que o filme tem uma ligação de um com o outro. Mas fazer o quê? Mesmo assim, o filme é legal, vale a pena assistir. É um filme envolvente, como eu falei. Só pela atuação do James McAvoy já valeu o filme, porque o cara mandou muito bem.
As três gurias também interpretaram muito bem, não lembro o nome das atrizes, nem das personagens. Elas interpretaram muito bem o filme. Tem algumas cenas um pouco fortes, mas assim, vale muito a pena, um filme bem legal. Eu achei algumas cenas desnecessárias, que eles poderiam ter feito de uma outra forma. Como, por exemplo, já no começo do filme, quando o carinha, o sequestrador, né, esse carinha que tem as 23 personalidades, sequestra as três gurias. Uma delas poderia ter fugido facilmente, teve tempo de sobra para poder fugir, mas não fez. E durante o tempo que elas estavam em cativeiro também, elas tiveram umas 2 ou 3 oportunidades claras, chances claras que elas conseguiriam fugir, e não aproveitaram, e de bobeira, assim, cenas que eu, na minha opinião, você pode até falar, pô, mas aí se tivesse tal cena, se não tivesse tal cena, acabava o filme. Se acontecesse tal coisa, não teria o filme, porque o filme são elas sequestradas e tal. Beleza, só que eles poderiam ter feito a cena de outra forma, que não deixasse tão óbvio, tão clara a oportunidade para que elas fugissem. Ou então não precisavam de colocar essa cena, poderiam ter colocado outro tipo de cena no lugar. Que essas cenas também assim, não alteraram em nada a história do filme. Só alteraram essa questão de você falar, porra, por que elas não aproveitaram a chance? Mas, enfim, gosto é gosto, esse é o meu gosto, é a minha opinião. Você pode concordar, pode discordar, tranquilo, não vamos ser inimigos por causa disso. Então tá aí a dica da trilogia. Corpo Fechado é o primeiro, o Fragmentado é o segundo, e agora está no cinema chamado Vidro. Os 2 primeiros vale a pena. O Corpo Fechado é até bem mais legal que esse Fragmentado, na minha opinião pessoal. Mas eu quis fazer esse vídeo falando do Fragmentado porque eu assisti ele há uns 2 dias atrás. Então eu achei mais legal falar sobre ele, até por ser um pouco mais recente também. Vou ver se eu faço depois no Corpo Fechado, pensando nisso, se vale a pena ou não. Paz pra todos, fui!